Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Projetos com CLP. Essa é a segunda aula, a parte B de controladores lógicos programáveis. Então, como a gente já tinha visto, o controlador lógico programável, ele tem aqui um funcionamento em loop, onde ele faz a aquisição de entradas, realiza o processamento, o programa, executa o programa, que a gente coloca no CLP e atualiza as saídas. Então aqui tem o CLP típico, em módulo, onde tem bastidores aí, um bastidor e vários módulos, aqui a CPU, aqui os módulos de entrada e saída, a fonte de alimentação, módulo de comunicação, por exemplo, ou algum outro tipo de módulo especial que ele pode ter também. A gente estava vendo na aula passada então a estrutura do CLP. A gente viu toda essa parte da estrutura interna do CLP aqui. E agora, nessa aula, vai ver a parte das externas. Então a gente tem aqui o terminal de programação, vai ver os módulos de saída, os módulos de entrada, tá? Cada um com mais detalhes. Então o terminal de programação são IHMs, então são IHMs que dedicadas, algumas genéricas, que simplesmente são conectadas via rede de comunicação, tá? Muitos dedicados a gente tem, utilizados que vão ser utilizados para a parte da programação do CLP. Tá? Então tem os dedicados e os genéricos. O usuário grava e altera os programas de acordo com a lógica de automação a ser implementada, utilizando esses terminais de programação. Então eles podem ser exclusivos, de uso do programador. Então eu tenho aqui, posso ter uma maleta, alguma coisa bem própria para ele, um terminal diferente, algumas coisas assim que estão relacionadas. Eles podem ser integrados nos próprios CLPs. Então aqui a gente tem aqui alguns mini CLPs que tem incorporado neles a parte da maleta de programação, ou do terminal de programação nesse caso. Pode ser externas, com uma linha de comunicação direta. Então tem aqui cabos específicos, que pode se fazer essa função. Então sistemas com o terminal e o cabo específico vai ligado diretamente no CLP. Então você tem alguma forma de fazer isso também, e pode ser conectado via rede de comunicação, Então dependendo do CLP, eu posso comunicar numa rede de comunicação e fazer a programação de um terminal genérico através de um software dedicado a fazer a programação do CLP. Aqui tem uma maleta de programação dedicada, tá? Que dependendo do tipo de CLP ele pode estar gravando, ou configurando algum dispositivo que depois modular que pode ser incorporado nele e assim por diante. Módulo de entrada, então, que a gente vai ver agora, A gente já tinha comentado que os módulos de entrada são circuitos utilizados para adequar, eletricamente os sinais de entrada para que ele possa ser processado na CPU, do CLP. E basicamente a gente tem dois tipos de módulo de entrada, são as digitais e as analógicas. As entradas digitais, então, como a gente comentou na aula anterior, elas podem ser botoeiras, chaves de fim de curso, microchaves, sensor de proximidade, capacitivo, chaves comutadoras, termostatos, pressostatos, sensor de nível e assim por diante. Então a gente tem aqui, por exemplo, as botoeiras que a gente tem disponíveis são inúmeras, chaves, microchaves, Então aqui algumas microchaves que são encontradas no mercado. Sensores de proximidade, que podem ser aqui indutivos, capacitivos, ultrassônicos e assim por diante. Chave comutadoras, então aqui tem chave comutador de algumas posições. Termostatos, então por exemplo aqui a gente tem alguns termostatos, que podem ser pressostatos, aqui alguns pressostatos. Sensores de nível boia, então aqui tem sensores de nível boia, foi coberta uma boia aqui, mas eu tenho uma boia também que pode ser usada como sensor de nível, e assim por diante. Então essas são as entradas digitais. As entradas digitais, então, elas podem ser, operar em corrente contínua, 24 volts VCC, ou em corrente alternada. Tá? Normalmente a gente trabalha com corrente contínua de 24 a 48 volts, tá? Esses aqui são os módulos que já foram bastante utilizados, mas recentemente são menos usados, tá? Devido à parte de segurança na alimentação do CLP.
Pode ser também transistorizada, né, do tipo N, né, aí seria o transistor do tipo NPN ou do tipo P, PNP. E a maioria tem isolação galvânica, né, entre o circuito de entrada, né, o sensor, essas coisas aí, né, e a CPU, né, através de um fotoacoplador, ou um optoacoplador, no caso aí. O esquema elétrico delas pode ser desse tipo aqui, por exemplo, as entradas transistorizadas. Então tem aqui o fotoacoplador, quer dizer, o optoacoplador, né, no meu circuito. Tá? Então a minha entrada aqui, 24 volts aqui, ela pode simplesmente receber esse sinal aqui, né, a partir de uma referência, que seria essa terra aqui. As entradas de 110 e 120 eu faço a retificação, então aqui tem uma ponte retificadora. Então, e todas vindo aqui para a parte da CPU, né, onde tem nosso controlador, tá? Aqui está o nosso CLP. Todas essas entradas quando vindo para cá, tá? Tem de preferência, né, tá isoladas, né, da CPU. E nesse caso aqui quem faz essa função é o optoacoplador. Entradas analógicas, então, né, são outro tipo de entrada que a gente tem, né, onde a gente vai trabalhar com as grandezas elétricas analógicas, né, e vai ser tratada em forma de tensão ou corrente. Tá? No caso de tensão, quando a gente utiliza uma entrada analógica, elas podem ser de 0 a 10 volts de corrente contínua, de 0 a 5, de 1 a 5, entradas diferenciais de menos 5 a mais 5, de menos 10 a mais 10. Né? E no caso das correntes, tá? As faixas são de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. Então esses são os níveis de tensão e corrente que a gente utiliza nas entradas analógicas aí, para representar essas entradas. Os principais dispositivos utilizados, né, como entrada analógica são, né, sensores de pressão, sensores de pressostatos, né, sensores de pressão mecânica, sensores hidráulicos, tacogeradores, transmissores de temperatura, transmissores de umidade e assim por diante. Então tem vários tipos de entradas analógicas possíveis dependendo do que a gente está tentando transmitir aí para dentro do CLP. Tá? Normalmente as entradas analógicas aí, elas têm uma resolução, tá? E essa resolução aí, que é medida em quantidade de bits, né, permite que eu tenha uma melhor resolução ou não, dependendo do número de bits. Então, quanto maior o número de bits que a gente faz essa conversão analógica para digital, maior, né, a nossa resolução. Né? Aqui tem um exemplo aqui para uma placa de 0 a 10 volts aqui, uma entrada de analógica de 0 a 10, né, volts de corrente contínua, né, com uma resolução de 8 bits, a gente vai ter uma sensibilidade de 39,2 milivolts, né, por medida. Enquanto que a mesma faixa, se eu utilizar um conversor analógico de 12 bits, tá, a sensibilidade passa de 2,4 milivolts. Tá? Ou seja, permitindo que aumente essa sensibilidade e aí minha representatividade do meu sinal analógico. Tá? Para uma 16 bits aqui melhora mais ainda, vai para 0,2 milivolts. Então, numa entrada analógica, né, eu vou ter então aqui um conversor analógico digital, que está simplesmente pegando esses valores aqui que estão oscilando, né, naquele exemplo anterior de 0 a 10 volts, por exemplo. Né, então, de 0 a 10 volts, eles vão estar aqui oscilando nessa faixa aqui, né, sendo ele convertido, utilizando esse conversor analógico digital, por exemplo, aqui dependendo da quantidade da conversão, aqui tem 8 bits. Tá? Então eu uso aqui esse circuito mais ou menos desse tipo aqui, que ele tem essa possibilidade, e a minha isolação é feita aqui no amplificador operacional. Então, existem alguns modos especiais de entrada que diferem daqueles lá que a gente explicou anteriormente, tá? Que são os contadores de fase única ou fase dupla, encoders incrementais ou absolutos, a medição de posições, né? Módulos de termopares. Então eu tenho módulos específicos para alguns tipos de termopares aí para fazer a medição de temperatura. Módulos de termorresistência, né? Módulos para sensores de ponte balanceado do tipo strain gauge, né? Então, módulos para leitura de grandezas elétricas. Então tem o módulo para leitura de quilowatt, quilowatt-hora, né? E outras grandezas aí que a gente utiliza muito na indústria.
Então são módulos especiais que a gente pode ter também, diferente daqueles dos módulos que a gente viu até agora, que são de entrada e de saída. Analisando agora os módulos ou interface de saída, né, a gente tem que eles podem também ser, como a gente já comentou anteriormente, né, digitais e analógicos. Tá? Então, o módulo de saídas digitais, a gente vai ter lá os contatores, os relés de estado sólido, as solenoides, as válvulas, né, inversor de frequência e assim por diante. Então, são os nossos atuadores no sistema de automação, e esses aqui são os atuadores digitais. Tá? As saídas digitais podem ser constituídas de 3 formas básicas, né? Então tem um dos módulos, então a gente vai ter ali a saída digital a relé, saída digital de 24 volts, saída digital a triac, né? De forma que a gente possa ter aí, né, nesses 3 módulos aqui, né, de preferência um isolamento galvânico, né, permitindo que não tenha contato direto, né, entre os elementos de acionamento na saída com o circuito de controle, que é a CPU do nosso controlador lógico programável. Então, as saídas digitais vão estar mais ou menos dispostas nesse esquemático aqui, conforme o tipo, né? Então aqui a gente tem o tipo de saída digital relé, né? Que a gente tem aqui o símbolo do relé e seu contato aqui, ó, tá? E que a gente tem aqui um isolamento entre os circuitos da CPU, que estão sendo colocados aqui, né? Os circuitos da CPU e os circuitos de saída. Saídas digitais também pode ser a transistor, né? Nesse caso aqui fotoacopladas. Então tem um optoacoplador aqui, ó, que permite com que o acionamento que a gente realiza aqui através da CPU, tá, seja isolado do acionamento que eu tenho aqui do circuito de saída. Então dá para ver aqui que eu tenho o optoacoplador na base de um transistor, né, nesse caso aqui uma saída transistorizada NPN, tá, para poder atuar nos meus dispositivos aqui de acordo com a tensão desses dispositivos. Tem aqui as saídas digitais também, onde eu tenho aqui a configuração com triac. Então aqui eu tenho aqui, né, o optoacoplador, né, acionando o sinal de disparo do triac aqui para minha determinada saída analógica aqui. Tá? Observando que esse optoacoplador aqui, então ele faz a isolação da CPU que está desse lado com a saída. Os modos de saída analógica, ou interface, que a gente pode chamar, tá? Converte então os valores numéricos, então ele vai fazer uma conversão dos valores numéricos, tá? Aqui, digitais, né, em sinais de tensão e de corrente. Então normalmente a gente tem as saídas que vão de 0 a 10 volts, 0 a 5, né? Semelhante ao que a gente tinha para as entradas analógicas, né? Os níveis de tensão para analógica, assim como são semelhantes os níveis de corrente, né, para isso aí, ou seja, de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA, tanto para a entrada como para a saída, analógicas. Os principais dispositivos atuadores que a gente controla com isso aí, então, são válvulas proporcionais, motores de corrente contínua, servomotores CC ou AC, inversores de frequência, posicionadores rotativos e assim por diante. Então, as saídas analógicas aqui, então, elas vão ser compostas, então, pelo lado da CPU, de um conversor digital analógico. Então, ele vai pegar a quantidade de bits que a gente está utilizando para que está relacionado com a resolução, né, da minha saída que eu vou ter disponível para o meu atuador, e disponibiliza isso daí, tá? No caso aqui, naqueles outros nos 3 tipos, né, de saída aqui, relé, transistor e triac. Também existem alguns módulos especiais de saída, né? Então posso ter os módulos PWM para controle de motor de corrente contínua, posso ter módulo de controle de servomotores, né? Tanto CC como AC, módulos para controle de motor de passo, então eu tenho step motors, né? São controlados também, tem módulos especiais para isso, módulos para a gente fazer implementar uma IHM para o operador. Também no caso aí do tipo de automação que eu vou querer. Então a gente viu os módulos de entrada e saída, tanto analógicos como digitais, tá? E aí a gente vai trabalhar então agora com a parte de capacidade, né? A gente vai ver um pouquinho sobre a capacidade de um CLP. Tá? Existem várias categorias então de capacidade do CLP. Então eu tenho aqui essas categorias aqui, onde eu tenho o que a gente chama de relé eletrônico, né? Eu coloquei um pouquinho separado aqui, ó,
porque normalmente na literatura alguns incluem ele como um CLP ou outros não, né, por causa da simplicidade de funcionamento e baixa quantidade de pontos de entrada e saída. Tá? Mas de qualquer forma a gente tem aqui os relés eletrônicos, né, numa sequência, né, o nano e micro CLPs, tem os CLPs de médio porte e os CLPs de grande porte. Então a gente tem aqui, então, dependendo essa capacidade aqui, tá, ela é medida na quantidade de entradas e saídas que eu tenho e na quantidade de passos que esse programa pode fornecer, ou seja, relacionado com a memória do usuário, como a gente viu anteriormente. Então, nano e micro CLPs são CLPs com pouca capacidade de entrada e saída, então tem aqui um máximo de 16 entradas e saídas, normalmente são digitais, tá? Pode ter algum que tenha também alguma entrada analógica, ou saída analógica também. É um CLP de baixo custo e normalmente ele é todo integrado, então tem aqui um exemplo aqui onde eu tenho aqui meu próprio terminal de programação já no próprio CLP, é um LCD aqui, tem aqui as entradas, saídas, né? Então quer dizer, tudo integrado num bloquinho só, tá? Que é onde eu consigo fazer até 512 passos e fazer meu programa nesse sentido aí. Então tem vários modelos aí, inclusive alguns modelos aí tem expansões que podem ser colocadas neles também, ou o relé eletrônico, né? Tem aí vários tipos, mas normalmente eles são num módulo único, né? Então aqui tá vendo todas as entradas ou saídas aqui conectadas, tá? Esse aqui tem uma interface onde eu posso pôr um cabo de programação, já é de longe, mas normalmente eles têm aqui dentro dos próprios CLPs a forma de programá-los. Então esses são os nano e micro CLPs. CLPs de médio porte, eles já possuem uma quantidade maior de entrada e saída, né? Então até 256 pontos digitais. Podendo ter um módulo básico e outros de expansão, né? E permite até, né, no máximo, de 2048 passos de memória ou 2K de memória. Nesse caso aqui, eles podem tanto ser como de um tipo de um bloco só, né, com as várias expansões aí, né, necessárias para ele funcionar, como pode ser modular. Né? Então aqui tem o modular, onde tem a CPU, tem aqui a fonte, aliás, a CPU, né, e os módulos, né, de entrada e saída aqui, entrada e saída do meu CLP. Tá vendo aqui também eu tenho outro exemplo desses aí que podem ser modulares aí. Então eles têm por ser de médio porte, tá? A gente classifica aqui até 256 pontos, né, ele é de médio porte, com 2048 passos de memória. Já os de grande porte são CLPs aí que disponíveis para a gente fazer automações mais complexas, né? Então eles permitem até ter uma quantidade de pontos aqui de 4K, né? Ou 4096 pontos de entrada e saída, né? E são montados em estrutura do tipo bastidor ou rack, tá? Permitindo um cabeamento estruturado, né, dentro do painel. Então eu tenho aqui painéis, né, que são montados onde eu tenho aqui vários módulos em conjunto com o meu CLP, aqui a fonte, aqui a CPUs, módulos, tudo são conectados aqui, então tem vários aqui, tá? Podendo trabalhar com bastante ponto de entrada e saída, tanto digital como analógico. Então tem vários modelos aqui, que já permite até cabeamento estruturado e assim por diante. Tá? Então, a bibliografia que eu utilizei para isso daqui, tá, são as normas da EEC, a apostila do professor Pedro Antonelli, né, alguns livros de controladores lógicos programáveis, né, e assim por diante. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.